aquele que te chamou também é forte o suficiente para completar essa boa obra em você. No devocional de hoje, eu tô lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia do Cristo Jesus. Eu não sei qual que é o seu nível de intimidade com o Senhor, mas eu já passei por todos os estágios de intimidade com Jesus, até o de quase ateia para uma cristã fervorosa. Então eu sei muito bem esses estágios. E quando eu não cria muito em Deus, ou até quando eu buscava outras religiões que não eram o cristianismo como base, aconteciam muitas coisas ruins na minha vida. Mas essas coisas ruins, hoje, sendo cristã, eu vejo diferente do que quando eu via quando eu não estava em Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu não estava em Cristo, as coisas ruins vinham, só que eu não tinha rocha para suportá-las, entende? Era aquele sofrimento do mundo, aquele sofrimento em que você tá triste, tá acabado, tá desolado e você não tem para onde correr. Parece que tudo que você olha só tem coisa preta, só tem... É como se não tivesse saída para onde você olha. E hoje eu olho para trás e eu vejo que sim, eu sofri muito quando eu não estava em Cristo. Porém, esse sofrimento me levou até Cristo. Então, assim, eu prego que tudo, absolutamente tudo na nossa vida tem um propósito. E geralmente todos apontam para Jesus. É claro que Jesus, em Apocalipse, diz que ele está à porta e ele bate, mas o trabalho de ir até a porta, abrir a porta, é seu, é meu, é de todos nós. Mas Jesus, ele chama todo mundo. Só que você precisa estar atento a esses diversos chamados sutis que ele dá na sua vida. Seja através de uma pessoa, de uma música, até mesmo de um pensamento que você geralmente não teria. É claro que pensamento santo, tá? Não tô dizendo que jamais Jesus te inclinaria para um pecado. Se tá vindo pensamentos de pecado, é porque são do diabo e não de Jesus. Então, saiba ter esse discernimento para conhecer de fato Jesus Cristo. Mas voltando para o nosso versículo, se Jesus chamou você para uma coisa, ele também é forte o suficiente para completar essa coisa na sua vida. Seja um trabalho, seja um ministério, seja qualquer coisa que você fizer na sua vida. Deus, ele é poderoso bastante para estar com você em cada passo desse caminho. Você só precisa abrir a porta, ter o trabalho de levantar e abrir a porta, porque a gente tem livre-arbítrio justamente para isso. É impossível você agradar a Deus sem querer agir, sabe? Você precisa dessa prática, você precisa estar disposto a renunciar os seus costumes, os seus hábitos, para abrir a porta para o Senhor. E lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19 ao 20, o Senhor diz assim: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Ou seja, o que está no seu coração, às vezes foi o Senhor quem colocou. E ele chama a gente, mas você tem ainda o entendimento para executar essas ações. Ele chama você, ele dá um entendimento para você, mas o executar é totalmente seu. É totalmente seu. Você tem habilidades, é claro, mas você precisa aprimorar essas habilidades. Por quê? Para executar, para fazer a ação concreta. Continuando, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que termine toda a construção do templo do Senhor. Parece que esses versículos se casam, né? Um diz que Deus te chamou e ele é forte o suficiente para completar essa boa obra, e o outro diz que o Senhor estará com você e nunca o abandonará até que chegue o dia do Senhor. Então, tome isso como posse para sua vida. Deus nunca, 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 em hipótese alguma,
ele abandona você, mas você precisa ter primeiro a decisão de querer levantar e abrir a porta. E não tente buscar Deus como se fosse algo extraordinário. Nossa, olha, vai cair um raio aqui do céu. Não. Deus, ele está nos detalhes, sabe? Nas coisas sutis. Deus, ele vai agir na sua vida, na sua visão primeiro, para depois ele te lapidando pouco a pouco. Esse foi o devocional de hoje, eu espero ter te edificado e até amanhã.